Olá, hoje vamos mergulhar num assunto que mexe com a vida de todo o mundo, a transformação digital do governo. E aqui tem um dilema, né? De um lado, a gente quer um Estado super eficiente. Do outro, a gente precisa garantir que essa eficiência chegue para todos, com a equidade. É sobre essa tensão que vamos conversar. Quem nunca, né? A gente precisa resolver uma coisa simples e de repente se vê no meio de um labirinto de formulários, carimbos, filas intermináveis. É uma frustração que parece que estamos a bater numa parede. E olha, essa briga com a burocracia não é de hoje não. É um problemão que governos no mundo todo tentam resolver há décadas. Ok, então vamos lá. Para entender como podemos derrubar essa parede, primeiro precisamos olhar bem para como ela foi construída, lá na base da administração pública tradicional. Pois é, não é só um incómodo, não. Estamos a falar de barreiras estruturais, os tais antigos problemas nacionais, como os especialistas chamam. Sabe como é? Processos que se arrastam por uma eternidade, regras tão complicadas que ninguém entende direito e, no fim, uma máquina do Estado que parece viver num mundo à parte, bem longe do dia-a-dia das pessoas que ela deveria, em teoria, servir. Mas calma, nos últimos anos surgiu uma luz no fim do túnel, uma promessa. E que promessa? A de derrubar essa parede de vez, trazendo mais agilidade, transparência e aproximando o governo das pessoas. O nome dessa promessa? Inovação digital, claro. E olhe que interessante, temos até uma definição oficial para isso na lei brasileira. Inovar no governo não é só sobre colocar um monte de tecnologia nova, é bem mais amplo. É sobre qualquer novidade ou aperfeiçoamento que traga um resultado real, seja um aplicativo novo, um serviço online ou até uma forma mais inteligente de organizar o trabalho lá dentro. E a lista de promessas, nossa, é de encher os olhos. Pense só. Serviços públicos mais rápidos, mais fáceis de usar. Uma máquina pública que gasta menos do nosso dinheiro para funcionar. Mais transparência para sabermos o que está a acontecer. Enfim, a ideia é ter um governo que não só funciona melhor, mas que, no fim de contas, fortalece a cidadania de todo o mundo. Tudo isso são incrível, não é? Mas espera aí. Como em toda grande mudança, precisamos dar um passo atrás e perguntar de onde está a vir este roteiro. Quem é que escreveu o manual de instruções que os governos estão a usar para esta transformação toda? E essa pergunta é fundamental, porque essa ideia de transformação digital não brotou do nada dentro de um ministério. Ela veio de outro lugar. E o lugar de onde ela veio, isso muda tudo na hora de aplicar essa ideia no governo. Pois é, o manual foi escrito pelo e para o setor privado. Um estudo super importante, lá do MIT, definiu a transformação digital para as grandes empresas. E o foco era todo em quê? Competitividade, desempenho, eficiência. A lógica era simples: usar a tecnologia para ganhar da concorrência e crescer. E aqui que o problema aparece. Uma empresa quer o quê? Competir, ter lucro. Já a missão de um governo é outra, completamente diferente. Garantir direitos, cuidar das pessoas, promover a equidade. São dois mundos. E aí fica a pergunta: o que acontece quando pegamos um manual feito para um desses mundos e tentamos aplicar no outro? E os riscos não são pequenos, não. Corremos o risco de aumentar ainda mais a exclusão digital, deixando para trás quem já tem menos acesso. Ou, como um estudo do IPEA alertou, criar um verdadeiro cavalo de Troia, onde o governo acaba refém de empresas de tecnologia. E tem um perigo mais subtil, o de começar a medir o sucesso com a régua errada. Comemoramos a eficiência e esquecemos de olhar para o impacto real na vida das pessoas. E isso leva-nos a um ponto-chave: medir o que realmente importa. Porque, no fim do dia, aquilo que medimos é aquilo que valorizamos. E no mundo do governo digital, existem várias réguas diferentes para medir o sucesso. Pensa assim: não existe uma única fita métrica para dizer se um governo digital é bom. Existem vários índices internacionais e cada um mede com um foco diferente. Olhar para eles é quase como entender as diferentes filosofias por trás de toda esta transformação. Olhe só, os três principais. O do Banco Mundial, o GTMI, está de olho na eficiência da máquina pública, se ela está moderna. Já o da ONU, o EGDI, está mais preocupado com a inclusão, se as pessoas têm acesso à internet, se sabem usar as ferramentas. E tem o da OCDE, o DGI, que olha mais para dentro, para ver se o jeito de fazer política está a mudar com o digital. Ou seja, são três olhares, três ideias bem diferentes do que ia ter sucesso. E agora a coisa fica interessante de verdade. Veja a situação do Brasil. Naquele índice do Banco Mundial que foca na eficiência, o Brasil está lá no topo. Grupo A, muito alto, sucesso total. Só que, quando olhamos para o índice da ONU, aquele que se preocupa com inclusão, a nossa posição já é bem mais modesta.
Essa diferença gritante não é só um detalhe técnico. Ela conta uma história, a de um país que avançou muito em modernizar a máquina do governo, mas que ainda tem um desafio enorme para garantir que essa modernização chegue para todo mundo, de verdade. Então a grande questão é, como é que fazemos para ter o melhor dos dois mundos? Como ter um governo que seja eficiente e ao mesmo tempo inclusivo? A resposta parece estar em criar um caminho próprio. Um caminho que não seja só copiar e colar um modelo de fora, mas sim adaptar para a nossa realidade. A sacada é essa. A verdadeira inovação não é comprar a tecnologia mais nova. É pegar a tecnologia e fazê-la trabalhar a favor dos valores públicos. A ferramenta é importante, claro, mas ela não é o fim. O objetivo final tem que ser sempre usar essa ferramenta para construir um governo melhor, mais justo e que sirva a todas as pessoas. E isso não é uma coisa que o governo consegue fazer sozinho, trancado numa sala. As pesquisas mostram que a inovação de verdade acontece num ecossistema. É uma dança a quatro. O governo entra como facilitador, as universidades e a pesquisa trazem o conhecimento, as empresas e startups criam as soluções e a sociedade civil está ali, trazendo a visão de quem usa o serviço e cobrando transparência. Todo mundo junto. Para essa engrenagem toda funcionar, precisa de uma mudança de mentalidade gigantesca dentro do próprio governo. E essa frase aqui diz tudo. Precisamos de superar aquela ideia do servidor público que não pode errar nunca. Afinal, inovar é experimentar. Experimentar significa que às vezes vamos errar. É preciso ter coragem de testar, aprender com os erros e tentar de novo. Só não erra quem não faz, né? No fim de contas, o grande objetivo é este: usar a tecnologia não para criar um governo mais frio e distante, mas sim um governo mais humano, um governo que desenha os seus serviços a pensar em quem vai usar, que tem a coragem de testar coisas novas, que chama todo mundo para construir junto e que capacita os seus próprios funcionários para este novo mundo. E é com esta pergunta que terminamos. A tecnologia é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Ela pode, sim, ser usada só para cortar custos e otimizar planilhas, mas ela também pode ser usada para ouvir melhor as pessoas, para incluir quem estava de fora, para dar respostas mais humanas. A escolha de qual caminho seguir vai definir não só o governo do futuro, mas o tipo de sociedade que queremos ser. Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia.